Conseguindo visualizar, gente? Bom, gente, boa tarde. Semana passada a gente começou a entrar no sistema de gerenciamento, a gente viu algumas coisas de normas, tá? Que faz parte, no caso, do porquê que, no caso, foi empregado o sistema, no caso de gerenciamento nos veículos. E hoje a gente vai começar a falar algumas coisas já do sistema propriamente dito. Então, nós vamos estar comentando alguma coisa sobre o sistema de alimentação. Existem algumas particularidades já em relação a manter pressão, ou sistema que é mono ou multiponto, aí depende, no caso, em que veículo, no caso, está sendo utilizado. A gente vai estar comentando com vocês. Eu estou gravando. Eu não passei o link para vocês, vou passar o link. Eu já subi na plataforma do YouTube, no meu canal. O Giovanni acho que também passou lá, que eu passei para ele. Não sei se alguém já viu ou não viu. Então, para ficar mais fácil para quem não está assistindo às aulas, tá? Então, tem uma fonte aí, no caso, de pesquisa, se for necessário. Bom, o que seria o nosso sistema de alimentação? Até então, gente, quando a gente falava em sistema mecânico, a gente tinha, no caso, uma bomba que poderia ser elétrica ou poderia ser, no caso, mecânica, para estar puxando combustível do tanque e mandando, no caso, para a alimentação do sistema, para alimentar, no caso, o motor. Hoje, a gente vai ter, no caso, inicialmente foi usado 2 bombas e hoje apenas uma bomba, no caso de alimentação. Já os veículos que a gente tem hoje rodando, que são os veículos com injeção direta, tá? Alguns trabalham com 2 bombas, uma bomba de alimentação para bomba de alta e uma bomba de alta para gerar pressão, com pressões muito mais elevadas, para estar alimentando conforme a necessidade do motor, tá? A gente vai ver aqui como que ele é subdividido. O que mais dá problema, por exemplo, nesse sistema para gerenciamento é a bomba elétrica. Mas por que a bomba elétrica dá problema? Porque a gente tem problema no caso de desgaste, por exemplo, das escovas, que ele é um motor elétrico e ele começa a dar algumas falhas em função disso daí. E em outra situação, gente, a gente tem a questão, por exemplo, de não substituição, por exemplo, do filtro de combustível. Quando você não substitui o filtro de combustível, o que vai acontecer? Vai começar a trabalhar com pressão em excesso. E a bomba, quando ela trabalha com pressão em excesso, tá? Ou ela tentando aumentar a pressão para compensar a falta, o que vai acontecer? Ela vai começar a aquecer até chegar a um ponto que ele, no caso, pode queimar ou danificar a bomba. De uma forma geral, vocês vão ver que os motores elétricos, na hora que está em funcionamento, eles sempre vão sofrer aquecimento. Sofrendo aquecimento, tá? Chega um ponto que ele pode entrar em curto, no caso, na parte interna, por ser um rolamento, no caso, a bomba, tá? Só me deem ok se vocês estão escutando, gente. Por favor. Então, gente, a gente tem aqui, ó, o circuito, tá? A princípio, a gente tem esse circuito, ele vai sair lá do nosso reservatório, aquilo que eu havia comentado, tanto no sistema mecânico quanto no sistema elétrico, já com gerenciamento eletrônico, mas vamos ter que ter um reservatório. Esse reservatório vai nos propiciar a ter, no caso, uma autonomia, no caso de quilometragem. E, consequentemente, gente, isso varia no caso de carro para carro.
um padrão hoje, se a gente for pegar um carro que é o carro popular, o carro 1000, que o pessoal fala tanto, então a gente tem aí que ele gira em torno de 45 a 55 litros, tá? Se a gente pega um motor que tenha maior capacidade ou ele tem um consumo maior, vocês vão ver, existe aí tanques ou reservatórios com 80, 100, 120 litros no caso de combustível. Aí depende, no caso, a demanda que a gente tem para esse veículo, tá? Então, para um veículo desse de passeio, ou que a gente fala que é popular, em torno de 45 a 55 litros. Aí depende, no caso da montadora. Ele se adequa, por exemplo, ao formato ou à arquitetura, por exemplo, do veículo, para ele ocupar o menos espaço possível, né? E aí a gente tem aqui a forma como é que ele é, no caso, subdividido. Então, a gente tem o tanque, que é o nosso reservatório, a eletrobomba, que eles chamam aqui, por que eletrobomba? Que antes a gente tinha uma bomba, no caso, mecânica. Hoje, como ela é acionada através do sistema elétrico, então a gente tem uma eletrobomba. Tem um motor elétrico que vai estar fazendo acionamento. Filtro de combustível, regulador de pressão, tubo distribuidor, no caso de combustível. Só ressaltando o seguinte, gente, que esse tubo distribuidor são para os sistemas multipontos. Para o sistema monoponto, não tem esse tubo distribuidor. Então, eu vou ter um monoponto, que é os veículos mais antigos, vocês vão ver que ele tinha um bico só, que era para acionar. Existiu aí, no caso, alguns sistemas, igual usaram na linha Chevrolet, que era aquele sistema com injetores tipo aranha, que daí era uma central única ou um local único, mas ela ramificava, no caso, para o sistema, tá? Foi usada na S10, foi usada na Grand Blazer, depois foi na Blazer, então, algumas coisas assim que já estão em desuso. Hoje, o mais popular são esses sistemas multipontos que trabalham, no caso, com esse tubo de distribuição, ou a gente chama, no caso, o tubo principal. No sistema de gerenciamento de diesel, eles chamam common rail, ou tubo comum. Então, esse tubo comum, ele alimenta, no caso, todos os sistemas. Se eu falar para vocês, já no caso de um sistema de injeção direta, o que vai acontecer? Já vai desprezar, não vai ter isso aqui. Eles vão ter uma galeria, e essa galeria vai alimentar um bico. Os bicos, no caso, pela ordem de ignição, tá? E cada um funciona, no caso, conforme a ordem de explosão que eu tenho no meu motor, tá? Filtros, gente. Filtros de combustível, vocês vão ver que os filtros, eles, com o passar do tempo, eles foram, no caso, migrando e tendo, no caso, uma modificação bem grande. Inicialmente, os primeiros fornecedores que a gente tinha, no caso de filtro, foi a Bosch, que ela fornecia o sistema, no caso de gerenciamento, que era para controle, no caso do sistema, e depois ela tinha uma carcaça toda de alumínio. E aí eles tinham falavam que aquele filtro tinha uma durabilidade maior, porque era a Bosch que estava fazendo isso e aquilo, mas houve um problema porque a gente, em cada local que vocês estão, ou a cidade onde o camarada está, se comporta de uma forma. Então, às vezes você pegar... se vocês pegarem, por exemplo, final de tanque, vocês vão pegar sujeira, tá? E aí o que vai acontecer? Vai obstruir muito mais cedo, tá? E com o passar do tempo, a gente viu que essa customização que foi feita pela Bosch, que era carcaça de alumínio, ou carcaça de inox, ou material que era metálico, tá? Não era adequado. Então o pessoal começou a utilizar muito esses de carcaça plástica. É muito mais fácil de injetar e sai muito mais barato, no caso, o filtro, tá? Então, consequentemente, vocês vão ver que a maioria, no caso, dos filtros que a gente tem no mercado hoje, a gente tem que eles são filtros, no caso, que o invólucro dele, ou que protege, por exemplo, o sistema de filtragem dele, é plástico, tá? Salvaguarda, que a gente vai comentar em algumas coisas, que quando o sistema, no caso, o regulador de pressão vai estar
acoplado ao filtro, que daí são algumas características de alguns veículos, vocês vão ver que a gente vai estar falando isso um pouquinho para frente, aí vocês vão estar entendendo. Aqui, o que a gente tem aqui? De uma forma geral, gente, a gente tem aqui um sistema, tá? Que a forma como é que ele vai trabalhar. Então, a gente tem aqui um reservatório, tá? Essa aqui seria, no caso, onde a gente vai estar alimentando ou colocando combustível. Esse elemento que vocês estão vendo aqui é o canister, que na verdade é um filtro de carvão ativado. Tá? Esse filtro de carvão ativado, ele pega todos os gases que tem dentro, no caso do tanque, vai passar por ele para eliminar, por exemplo, os gases que são exalados, por exemplo, do combustível. Então, consequentemente, gente, esse sistema aqui foi muito largamente utilizado, por exemplo, pelos veículos, principalmente a gasolina, tá? Carro a álcool é menor essa questão de emissão, então alguns deles não têm esse sistema. Mas se vocês forem ver aqui, a gente tem o quê? O tanque, eu tenho, no caso, a minha bomba elétrica, que vem aqui, ó, tá, a sigla do motor está na parte interna. Esse, no caso, está aparecendo um filtro com um regulador de pressão, tá? Isso quer dizer que o regulador de pressão, ele está, no caso, fazendo parte ou integrado ao filtro de combustível. Até então, algum tempo atrás, esse regulador ele era colocado na flauta. E depois, na flauta ou no reio aqui, o tubo comum, né? E depois a gente passou que esse regulador de pressão ele ficou dentro do tanque. Então, dentro do tanque ele é chamado de ILES. Então, é que ele controla a saída ou regulagem de pressão, no caso do sistema, aqui nessa linha, dentro, no caso, do próprio tanque de combustível, tá? Esse cara, quando a gente fala que tem regulador incluso ou ele está fazendo parte do filtro, isso aumenta o custo, por exemplo, do filtro. Então, a gente vai ver que o filtro desse que usa esse sistema custa bem mais caro que um sistema de filtro normal, que é só aquele que dá de passagem. Tá? E as válvulas injetoras ou eletroválvulas injetoras aqui, ó, isso daqui, cada, no caso, veículo tem um dimensionamento ou uma vazão para que, no caso, alimente, no caso, um motor com capacidade volumétrica ou sua capacidade, no caso, de gerar potência. Então, não adianta eu pegar uma eletroválvula dessa aqui e querer colocar, por exemplo, de um motor, vamos supor que ele é 1000 cilindrada, querer colocar no motor 3.0, 2.0. Ele não vai ter a capacidade de alimentar suficiente e vai dar falta no caso de combustível. Então, consequentemente, cada aplicação ou esses eletrojetores vai ter um part number, que é para aquele determinado tipo de veículo. E, logicamente, gente, de uma marca para outra muda também. Então, não adianta falar para vocês que o motor 1000, por exemplo, da Chevrolet é igual ao motor 1000 que é, no caso, aplicado lá na Volkswagen ou na Fiat. Não tem como a gente falar dessa forma, porque, erroneamente, se o cara fizer isso aqui, ele pode, dando diferença, no caso, no débito de combustível, aumentando, no caso, o consumo ou dando falha no motor, porque vai dar falta de combustível, tá? Aqui, gente, ó, vale lembrar para vocês o seguinte, que a bomba, tá? Existe algumas montadoras, quando você vai na concessionária, ele vai trocar essa carcaça toda junta. Então, o suporte, tudo que vem aqui, vem, no caso, completo. E existe alguns, no caso, para reposição, que o cara só troca o quê? Esse cartucho que vocês estão vendo aqui, que é esse motor elétrico, tá? Inclusive, embaixo desse motor elétrico tem um filtro, um pé filtro, no caso, para evitar puxar a sujeira do fundo do tanque e danificar a bomba, tá? Então, consequentemente, o adequado é que sempre vocês estejam vendo, no caso, esse pré-filtro, que geralmente fica na caneca, que é essa parte de baixo aqui, por exemplo, onde fica acoplada a nossa bomba.
A gente fala de caneca porque, ao mesmo tempo que esse motor aqui ele está funcionando, gerando, por exemplo, ou puxando o combustível e mandando para o sistema de alimentação, ele também sofre aquecimento. E dentro dessa caneca aqui, ela fica como se fosse um reservatório. E em contato com esse reservatório, o próprio combustível vai auxiliar, no caso, no quê? Na dissipação do calor desse motor elétrico aqui. Tá? O interessante disso tudo, pessoal, é que vocês estão trabalhando com um circuito elétrico mergulhado dentro do combustível. Quando ele está mergulhado dentro do combustível, raramente vocês vão acontecer dele falar que vai pegar fogo. Tá? E as conexões são muito bem feitas e ela também gera um marco voltaico muito pequeno e em função disso, que aí eu tenho muito mais combustível e pouco, no caso, oxigênio, ela não entra em inflamação com facilidade, tá? A bomba, a estrutura, se a gente for ver, é um motor elétrico, de uma forma geral, o que vocês estão vendo aqui é um motor elétrico. Então, eu tenho um induzido, eu tenho um enrolamento, que é essa parte verde aqui que vocês estão vendo, um coletor aqui, que é onde trabalha as duas escovas, a positiva e a negativa, e as válvulas que a gente vai ver aqui são válvulas, no caso de retenção e segurança, que a gente vai ter no circuito para fazer a alimentação. Então, e aqui embaixo, se a gente pegar aqui o número 3, ó, bomba de rolete. Esses bombas de rolete é onde vai circular, ela vai estar puxando de um lado e mandando para o outro. Então, o que a gente vai acontecer? Eu tenho a entrada de combustível. Então, geralmente, vai estar lá uma flechinha indicando qual que é a entrada de combustível. Se eu inverter, professor, o que vai acontecer? Tá? Em vez de a bomba estar puxando num sentido, tá? Ela vai estar ao contrário, tá? Ela vai estar mandando. Então, às vezes não vai nem funcionar, tá? Porque essa daqui é uma bomba de linha, que eles tiraram no caso, uma foto aqui para pôr aqui, o desenho. Essa bomba aqui, ó, ela, no caso, trabalha mergulhada, a parte de baixo que fica aqui, ela puxa só. Então, passa o combustível por dentro dela. Nesse caso aqui, dessa outra que apareceu aqui, ó, é uma bomba de linha. Então, eu coloco, era usada em alguns veículos aí anteriormente, ela dava uma melhor alimentação, porque é um custo operacional, era um pouco mais caro esse tipo de bomba também, porque eu teria que ter toda aquela estrutura dentro do tanque, mais essa aqui externa, para poder puxar o combustível e alimentar o circuito, tá? Válvula de segurança, esse cara aqui, o que acontece? Ele vai ter um destino aqui, ó, então, se tentar retornar aqui, o que acontece? Ele vai ter que forçar esse cara aqui, ó, e o combustível sempre vai passar num sentido, então, para ele ser pressurizado, manda, vem aqui, entra aqui, ó. A hora que ele empurrar esse cara aqui, que é a 5, que é a válvula de retenção, ela vai abrir e vai dar passagem. Cessou a pressão, o que vai acontecer? Caiu, parou de funcionar? Existe uma pressão residual que vai empurrar, trava essa mola aqui, a mola vai empurrar aqui e sempre vai manter combustível dentro desse sistema, para que não haja falta de combustível na hora que eu, no caso, parar o veículo, tá? Então a gente tem que ter aí cuidado em relação a isso, que se eu pegar um carro e começar a dar muita partida e ele não alimentou o circuito, então vai ser necessário dar muitas voltas no motor para ele entrar em funcionamento. E já quando eu tenho uma pressão residual no circuito que eu alimentei, o que acontece? Ele automaticamente já pressuriza o circuito e a resposta, no caso da inflamação ou alimentação do circuito para que o motor entre em funcionamento espontâneo ou autônomo, é mais preciso, tá? Existem algumas estratégias que algumas montadoras utilizam, gente, que é assim, se você tem um alarme de fábrica, às vezes só no caso presencial que você chegou, ele já pressuriza o circuito. Ou você abre a porta, ele pressuriza o circuito, tá? Principalmente se abrir a porta no caso do motorista. Ele sabe que vai entrar alguém, vai dar partida, porque ele vai ter um temporizador que vai ser ligado, tá? Então, quando você abriu a porta, ele já pressuriza o circuito, porque na hora que você for dar a partida, já vai estar o quê? Alimentado o circuito e é só, no caso, começar a dar o débito, tá? Induzido é que nem um do motor elétrico, aí um enrolamento, no caso, que é aqui, ele não está falando o número dele, mas é essa em volta aqui, o verde, tá? Que depende, ou imã permanente, aí no caso, depende, no caso, do tipo de motor elétrico, pode ser um imã permanente, pode ser enrolamento de fio eletromagnético, a válvula de retenção e a saída de combustível. Aqui, o que a gente poderia ter problema? Na verdade, lá aquela bomba, que é essa daqui, o motor elétrico da bomba,
Se ele falhar, o que vai acontecer? Não vai pressurizar o circuito. E para que esse cara, no caso, seja alimentado a parte elétrica, o esquema elétrico de ligação, o que eu tenho? Eu tenho a bateria, que é a minha fonte de alimentação elétrica, tá? Ou, no caso, que converte energia química em energia elétrica. Eu tenho, no caso, a minha central ou minha unidade de comando, tá? O que ela precisa captar? O sinal de rotação, para falar que o motor já entrou em funcionamento, tá? O que ele vai mandar para vocês lá, gente? A central ela vai enviar um pulso negativo aqui, ó, para energizar o que? A bobina do relé. Do outro lado, na hora que ele fechar o canto aqui, fechar, no caso, o comutador, alimentou, formou o campo magnético, acionou esse cara aqui, ó, porque ele já tem 30 e 87, bate esse cara aqui, na hora que ele bater, ele vai fazer o quê? Acionamento, vai ligar o motor elétrico. Ligou o motor elétrico, manda combustível para o circuito e vai começar a fazer o quê? A ordem de ignição. Só que daí vai vir a estratégia que é utilizada no sistema. Então, essa central ela não tem a função só de, no caso, estar alimentando aqui para acionar a bomba. Ela vai pegar esse sinal de rotação e vai começar a informar também o sistema para que ele esteja na ordem de ignição pré-determinada pelo motor, tá? Ou o fabricante, conforme como ele fez. Se é no motor 4 cilindros em linha, que é o mais comum, 1, 3, 4, 2. Se é, no caso, um 6 cilindros, 1, 5, 3, 6, 2, 4. Se for motores em V, gente, eu posso ter uma estratégia que do lado direito eu posso ter os cilindros pares e do lado esquerdo os cilindros ímpares. O motor 8 cilindros, ele pode fazer das duas formas, ou ele pode fazer intercalado. Aí depende, no caso, também da arquitetura, como é que foi montado esse carro, tá? E os 3 e os 5 cilindros, aí tem que ver qual que é a ordem de ignição de cada motor. Se eu pegar um 3 cilindros, pode ser 1, 3, 2, ou 1, 2, 3. Aí depende, no caso, o que foi determinado nessa arquitetura. Se for um 5, aí o cara tem lá um 5, 2, 4, 3. Aí depende, no caso, que motor. Posso ter motor 7 cilindros? Pode, também. Aí depende, no caso, de que estrutura ou de qual é a arquitetura desse motor, tá? Motor 7 cilindros são motores usados hoje, por exemplo, em máquinas agrícolas de algumas montadoras para gerar mais potência. Motor de 530, 540 cavalos. Esse aqui, no sistema de a gasolina, para que serve o tal do interruptor inercial? Inercial, o que quer dizer inercial para vocês? Alguém sabe me responder aí, ó? Um de vocês? Alexander, Raul, ou se não lá o próprio Arison, o Nathan. O que é inercial? Inércia para vocês? Podem falar ou podem escrever ali, por favor, lá no chat, se alguém está com alguma dúvida em relação a isso, para ajudar nós aqui na aula. Alguém já viu falar o que é um interruptor inercial? Vamos voltar aqui, gente. Vamos pensar assim. Se, por acaso, gente, eu for bater esse carro, tá? E a minha bomba de combustível continuar alimentando, o que vai acontecer? Uma centelha elétrica aqui qualquer vai ficar muito mais fácil do que de inflamar ou pegar fogo no veículo, explodir, sei lá, tá? O mais fácil é, no caso, pegar fogo. Então, o que acontece? Na hora que ocorre um impacto, uma colisão, ele desarma, tá? Esse cara aqui. Então, o que acontece? Na hora que você desarmou, ele vai desarmar esse cara, corta a alimentação de combustível. Pode até a parte elétrica alimentando, mas esse interruptor inercial aqui, ele desliga automaticamente, tá? Então, na hora que ele desligou, o que vai acontecer? Deixa de funcionar a minha bomba de combustível. Deixou de funcionar a minha bomba de combustível, o que acontece? O combustível não chega lá no motor, lá na frente. Então, eu dificulto, ou eu, no caso, fico como se fosse um sistema de segurança para me cortar, por exemplo, o combustível e evitar que o motor põe fogo, no caso, no veículo, garantindo assim, assegurando
uma melhor segurança, no caso, para os passageiros e para o condutor que está, no caso, nesse veículo, tá? Aqui, ó, a gente tem uma estratégia aqui, no caso, de um sistema, Magnete Marelli IAW G7, então ele mostra aqui, ó, ele tem um relé principal duplo, que vocês estão vendo aqui, ó, num só, tá? Aí ele tem aqui a bateria, um fusível, a chave, do caso, computador aqui, ó, 2 fusíveis, no caso, alimentando, uma chave que seria o meu computador de partida, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu tenho um relé principal e tenho um relé da bomba de combustível, tá? Dentro, no caso, do encapsulamento único. Isso quer dizer que, por exemplo, esse sistema aqui, eu tenho lá um relé que é grande, e dentro desse relé são 2 relés. Um relé que vai atender, por exemplo, o sistema principal para estar alimentando o sistema de gerenciamento ou o sistema, no caso, da injeção de um modo geral, e um sistema que só vai, a bomba vai só alimentar a bomba, o relé vai só alimentar a bomba também, que a gente está vendo aqui, ó. E aqui a gente também tem um interruptor inercial. Então, se esse interruptor aqui ele estiver desarmado, automaticamente essa bomba aqui não entra em funcionamento, porque ele cortou o quê? O negativo, tá? E a gente está vendo aqui, a saída 13 que ele está mostrando aqui é a alimentação. Então, vindo positivo, por exemplo, do quê? Lá da minha, no caso, do meu relé. Então, ele alimenta aqui com 12 volts, e aqui eu teria que fechar o circuito com o negativo. Se esse negativo for aberto, não vai funcionar nunca essa bomba. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Na hora que eu for fazer sei lá, uma manutenção ou fazer um socorro, a primeira coisa que eu tenho que chegar lá é ver se esse interruptor aqui não está o quê? Não está desarmado. Então, o que acontece? A maioria das vezes você tem um sistema, um interruptor inercial, vocês vão ter que chegar lá no interruptor e empurrar ele e ver se ele está clicado ou não, ou ele está, no caso, acionado ou não. Se ele estiver desacionado, vocês acionaram lá, ele vai voltar a funcionar. Se ele estiver acionado e não estiver pegando, aí eu vou partir para os testes de alimentação. Se, por exemplo, está fornecendo os 12 volts, se está saindo aqui, no caso do meu relé, alimentação para a bomba, tudo isso daí começa a fazer, no caso, a parte de diagnóstico no sistema elétrico do veículo, tá? Porque o sistema eletrônico, ele funciona, ou eletroeletrônico, ele funciona, no caso, uma parte, no caso, elétrica de alimentação, no caso do próprio contínuo, e a parte eletrônica dentro, no caso da unidade ou eletrônica, para estar alimentando o circuito. Aqui, no caso de um Fox, está mostrando aqui a alimentação da bomba, do combustível através do relé principal. Então, eu tenho aqui um relé principal que faz a alimentação, por exemplo, direto da bomba. Então, a minha bomba está determinada aqui, ó, ela tem um lado que vai ligada a negativo e a alimentação 87 vem do próprio relé. Então, na hora que eu fechar a minha central eletrônica aqui, ó, que é essa parte aqui, ela mandar o negativo, fecha o contato, alimenta aqui, no caso, a bobina, fecha o contato. A alimentação que vinha lá, no caso, 12 volts, o que ela vai fazer? Vai, no caso, fechar o contato, sai no 87, 87 entra aqui no... Ele é protegido por um fusível F33 aqui, 15 amperes para alimentação da bomba. Então, aqui são 3 pontos que eu tenho que verificar, por exemplo, se os fusíveis estão em perfeitas condições. Aqui, da bomba, a alimentação 30 do relé, que é esse fusível aqui, ó, MF2 aqui, ó, tá? E o F38 aqui desse 86. Então, de um modo geral, são 3 fusíveis que eu tenho que estar vendo aqui se o sistema está, no caso, íntegro ou não íntegro. Se, por exemplo, tiver queimado um fusível, ele pode ser que ele sofreu uma sobrecarga ou está em curto-circuito. E aí eu tenho que achar o que está acontecendo. Tá? Um fio que está conectando com uma massa, alguma coisa assim, que está queimando esse fusível. Ou às vezes pode ser um relé desse aqui que está queimado também, ou está em curto-circuito, alguma coisa assim. Então, tem que, no caso, começar a fazer os diagnósticos e verificar cada um deles aí em relação a isso, tá? Aqui, ó, nesse caso, ele está mostrando outra particularidade. Ele não está alimentando só a bomba, ele está alimentando aqui, ó, o F33 é a bomba, o F45 som da lâmpada,
O F44 são os eletroinjetores e o F34 o canister. Então, além, no caso desses fusíveis, aqui, ó, esse é o master fusível e esse aqui fusível 38. Esse master fusível é o que vem direto da bateria, tá? E o F38 é, no caso da linha aqui, para estar alimentando o relé principal. Então, o que que acontece? Depois, a primeira saída no F33, bomba de combustível. Depois, sonda lambda, eletroinjetor e canister. Então, duas coisas que envolvem o sistema de alimentação aqui. A bomba, que é, no caso, o F... Só um minuto, gente. Alô? O que eu estava falando para vocês aqui, ó. A princípio, gente, a gente tem aqui do sistema de alimentação a bomba e o eletroinjetor. Então eu tenho que ver os dois. Se, por exemplo, os bicos injetor não estiverem funcionando, não estiver acionando, eu vou olhar o que? Esse fusível F44. Se a minha bomba não está funcionando, a primeira coisa eu vou olhar o fusível F33. Tá? Se por acaso está chegando a alimentação até a bomba e a bomba mesmo assim não está funcionando, aí é um problema de bomba, não um problema de sistema de alimentação elétrica, tá? É a mesma coisa, se eu tenho alimentação até o eletroinjetor e um dos eletroinjetores não está funcionando, quer dizer que aquele eletroinjetor pode estar, no caso, travado, pode estar queimado, aí depende de vocês vão ter que medir a resistência elétrica do eletroinjetor. Assim como eu posso medir a resistência elétrica também no caso de uma bomba, porque ela tem um enrolamento, e se o rolamento estiver, no caso, em curto ou, no caso, em aberto, ele não vai marcar nada, tá? Então, tem que prestar atenção nisso daí. Os camaradas aqui mostrando como é que testa a pressão da bomba, eles estão fazendo uso do quê? De um manômetro, tá? Mas só o manômetro seria o adequado, gente? Não. O correto era eu ter, no caso, o manômetro e, no caso, um medidor de vazão ou um fluxômetro, tá? Que seria o quê? Para os veículos, eles vão começar a aumentar o fluxo ou aumentar a quantidade de consumo dela quando você aumenta a rotação, porque a demanda, na hora que você acelera, ele aumenta o quê? O consumo, tá? Então, ao mesmo tempo que eu poderia estar usando esse sistema com o manômetro aqui, eu poderia estar usando, no caso, também o fluxômetro ou o medidor de vazão junto. Então, num equipamento só, eu poderia medir a pressão e a vazão, tá? Seriam dois, no caso, manômetros dessa forma, um medindo, por exemplo, a pressão gerada no circuito e o outro, no caso, medindo a quantidade de fluxo de combustível que está passando ou sendo alimentado nesse sistema, tá? Porque nem sempre, às vezes eu tenho uma bomba que ela tem pressão, só que se eu tiver um motor que consome muito, ela pode estar com a pressão alta, só que ela não tem evasão suficiente e vai dar falta. E aí o que vai acontecer? O veículo vai falhar. Não vai ter, no caso, como despejar a potência máxima dele, no caso, quando estiver sendo exigido. Tá? Então, o adequado aqui é que vocês meçam pressão e vazão de combustível. A vazão é dado em litros por minuto. Então, uma bomba ela tem que produzir tantos litros. Então, eu vou pegar a especificação de cada veículo, se é um motor 1000, se é um motor 1.8, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Cada motor desse vai ter uma especificação dessa bomba, tá? Logicamente, toda vez que eu tiver um motor que ele exige ou ele consome muito, a vazão, tá, que ele vai, no caso, produzir, tem que ser maior. A bomba tem que ter uma vazão maior, tá? Assim como a pressão que ele pode se estabilizar, por exemplo, quando está em marcha lenta, ou quando você faz a aceleração e desaceleração, ela pode dar picos, tá? Que é o pico? Quando eu acelero rápido, tem que aumentar. É como se eu estivesse, no caso, pisando num acelerador rápido num carburador. Ele tem que aumentar o combustível, que se ele não fizer isso, o que acontece? Dá falta, tá? E quando eu meço a estanqueidade, o que é estanqueidade? Para ver se o sistema, no caso a bomba, ela está produzindo mais que o normal.
Se o meu motor tem que trabalhar com 3,5 kg, tá? De 3 a 4 quilos, e na hora que eu estanquei, ele não subiu, tá? Isso daí quer dizer que, por exemplo, a minha bomba já está comprometida. Se eu estancar, tá? E ele subir a pressão lá em cima, vai lá para 8, 10 quilos, 7 quilos, quer dizer que a minha bomba está em perfeitas condições. Então, ela ainda está trabalhando, ou ela está ainda gerando, no caso, volume e pressão. A pressão ela é gerada em função, no caso, da restrição que eu tenho de passagem no sistema. E como é que ele faz isso? Através do regulador de pressão. O regulador de pressão, eu posso ir lá e alterar ele em alguns sistemas dessa forma, em outros ele já vem calibrado, no caso de própria fábrica. Aí eu não movimento isso, eu não mexo. Tá? Aqui, gente, aquilo que eu falei para vocês, filtros. Tá? O que tem dentro do filtro? O filtro, na verdade, eles são feitos, no caso, tem uma malha de entrada aqui, ó, que geralmente é uma tela. Dentro vai ter um filtro de papel microporoso. E em alguns casos, em volta desse filtro em papel microporoso, tem uma tela também, no caso de proteção, que é para, no caso, reter as partículas maiores que estão suspensas no combustível. Tá? E nesse caso aqui, ele está mostrando o quê? Uma seta que indica o sentido, no caso, de passagem de combustível. Se eu inverter, funciona? Funciona. Só que o que acontece? Vai diminuir o quê? A vida útil. Tá? Consequentemente, você vai ter que trocar isso mais cedo. Tá ok? Então, esses filtros aqui, eles geralmente têm um pré-filtro aqui na entrada, um filtro em volta do papel e o papel microporoso que ele vem, no caso, sanfonado dentro, para aumentar a área de contato e facilitar a passagem. Aí depende, no caso, do tipo de filtro que a gente tem dentro, o tamanho, no caso, de suspensão ou quanto que ele retém de impureza. A maioria deles é em torno de 5 microns, no caso, o tamanho, no caso dos furos que passam lá a sujeira nesses camaradas aí. Tá? O cara está mostrando aqui, ó, você tira ele, geralmente quando você vira ele ao contrário, onde está retendo a sujeira ali, ó, vocês vão ver que na hora que você soprar ele de ao contrário, vai sair toda a sujeira que ela está acumulada. Então ele tem aqui o posicionamento dele, ó, que está mostrando o setor de entrada. Geralmente o pessoal põe ele para escorrer nesse sentido que ele estava entrando, vocês vão ver que parte da sujeira vai ficar acumulada no fundo, tá? Que são as impurezas que têm, no caso, maior que 5 microns, ficam retidas. Aqui, gente, ó, a gente tem aqui filtro de combustível, aí tem um grampo de fixação e regulador de pressão. Alguns modelos, quando eles são metálicos, igual está mostrando aqui, eu posso tirar esse regulador aqui e substituir só o filtro e manter o regulador. Tá? Só que aqui tem um problema, gente. Se esse regulador aqui ele furar na parte interna dele, o que vai acontecer? Vai cair a pressão no circuito. Tá? Quando cai a pressão no circuito, o que vai acontecer? Vai dar falta. E o motor começa, no caso, ter dificuldade para funcionar ou manter, no caso, as acelerações e desacelerações, ou plena carga, ou meia carga. Então, depende, no caso, qual que é a característica de consumo desse motor. Tá? Aqui, ó, o que eu falei para vocês. O camarada, ele tem aqui, ó, como é que ele é feito aqui? Ó, o filtro. A entrada de combustível é na lateral, vem aqui, tá? O que vai acontecer? Ele vai ter uma restrição na passagem, porque ele tem os orifícios dele que são calibrados. Quando a pressão aumentar, essa mola que vocês estão vendo aqui dentro desse regulador ou aqui, ó, o que ele vai fazer? Ela é calibrada. Então, a pressão aqui aumenta, ela vai, no caso, elevar essa válvula ou regulador aqui e vai deixar retornar combustível para onde? Para o reservatório, tá? Para evitar que não tenha excesso de pressão aqui nessa linha, porque se eu tiver excesso de pressão aqui, eu posso afogar o motor ou não ter estanqueidade e começar a gotejar combustível dentro, no caso do motor. E aí eu vou ter um lavamento de cilindro, tá?
Isso tira, no caso, a lubrificação e começa a comprometer o motor. Ou o consumo explode lá em cima. Vai, no caso, aumentar aí, no caso, o consumo de combustível. Então, a gente tem aqui, ó, o retorno do combustível para o reservatório. Está falando que é a tubulação azul. Regulador de pressão de combustível, que é o regulador. O filtro, propriamente dito, está aqui. A câmara de filtragem, que fica em volta aqui. E a saída que vai, no caso, para alimentação lá dos bicos injetores, ou das eletroválvulas. Alguns tipos de reguladores. Eu tenho aqui um regulador returnless, tá? Entrada de combustível e retorno de combustível, suporte da válvula e diafragma. Isso aqui fica dentro do próprio tanque, tá? E aí eu tenho um regulador de pressão, no caso, na linha, que a gente chama ou externo, que vai lá na flauta, ou no reio, ou lá no tubo lá dos bicos injetor. Aqui nós temos uma característica. Esse cara que vocês estão vendo aqui, ó, o 7, tá? O que é isso? É conexão para o conector, ou a gente tem aqui uma entrada de vácuo. Essa entrada de vácuo, quando vocês acionarem aqui, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho entrada de combustível, número 1. Número 2, retorno de combustível, que vai voltar lá para dentro, no caso do meu reservatório. Placa da válvula, essa 3 aqui, que vai, no caso, fazer a vedação aqui do sistema. Suporte da válvula, esse cara. Diafragma, tá? Mola de pressão, que é pré-calibrada, e, no caso, a conexão do conector, que vai pegar no vácuo do motor. Esse aqui é um problema, gente, de vez em quando. Porque se você pegar um modelo de injeção que trabalha com esse sistema de regulador de pressão externo, gente, o que vai acontecer? Se furar esse diafragma aqui, o combustível vai ser sugado para dentro do motor por aqui. E esse combustível, quando ele é sugado para dentro, no caso, do motor por aqui, ele não está sendo calibrado. E aí o consumo de combustível explode lá em cima, tá? Então, se eu pegar um carro que tenha esse sistema externo, não returnless, que é igual esse aqui que fica dentro do tanque, o que vocês vão ter que fazer? Você puxa essa mangueirinha, se tiver cheio de combustível aqui, é sinal que esse regulador está fudido. Então, eu tenho que fazer o quê? Substituição do regulador de pressão, tá? E nesse caso aqui, eu vou ter que colocar um regulador ou verificar a pressão de linha, ver se estiver caindo demais ou não tiver pressão, eu vou verificar a estanqueidade e ver como é que está essa retorno aqui no caso de combustível, tá? Aquilo que eu havia falado para vocês aqui, ó. No sistema multiponto, ó, o regulador onde ele está aqui, ó, tem a tomada de vácuo e a entrada no carro, retorno de combustível para dentro do tanque. Então, eu tenho aqui os eletroinjetores, a entrada de combustível no reio, esse cara aqui vai estar regulando a pressão que está dentro, no caso, dessa tubulação. Tá? Quem que faz essa regulagem? Ó, a mola pré-calibrada aqui que eu tenho, que é ligada no vácuo. E aí eu tenho um outro sistema que está em desuso, porque a gente tem alguns veículos ainda mais antigos que trabalham com esse cara aqui, ó, que é o regulador de pressão no sistema monoponto. Então, em vez de ter, por exemplo, 4 bicos, 6 bicos, eu tenho só esse regulador aqui e eu tenho um bico só na parte central, como se fosse no meio um carburador ali. Então, esse cara aqui, ó, nessa parte central aqui, alguns têm um parafuso que tem aqui, ó, e aí vocês podem alterar essa regulagem, só que ele já vem pré-calibrado também de fábrica, gente. Geralmente ele vem selado aqui para você não mexer nessa posição. Se você mexer nessa posição, você vai estar alterando a pressão aqui, aumenta o débito de combustível, no caso, quando você faz isso. Tá? Então, o adequado é que não se mexa, no caso, nessa daqui. E tomar cuidado que esse cara aqui também é um diafragma, ele pode furar. Tá? Os eletroinjetores, tá? A gente tem aqui uma característica, geralmente eles são alimentados, ó, positivo via chave. Isso quer dizer que o 12 volts já vem aqui. E quem que manda negativo? Quem que manda negativo é a central, tá? Na hora que a central envia, no caso, o negativo, o que ele vai fazer? Vai pulsar esse bico aqui e vai fazer o quê? A abertura e fechamento dele conforme a necessidade do motor, tá? E isso varia muito no caso de motor para motor.
Então, a gente tem que pegar a arquitetura e ver como é que é o funcionamento, caso de arquitetura, por exemplo, ou estratégia de funcionamento, no caso do sistema de gerenciamento, para ver como é que ela determina isso aí, a questão, por exemplo, de tempo de injeção, o tempo que ela vai ficar com dano negativo aqui. Quanto mais tempo ela der tempo de injeção, mais vai ser pulverizado, mais combustível vai ser alimentado no dedo do circuito. Tá? Isso varia no caso de carro para carro. E dentro, no caso, o que nós temos aqui? Ó? Então, eu tenho aqui um eletroinjetor, eu tenho aqui, primeira coisa, um filtro de entrada, para evitar o quê? Que aqui são tudo calibrado. E os furos que a gente tem aqui é muito pequenos, o orifício de passagem da placa de orifício aqui. Se entrar sujeira aqui, vir se depositar aqui dentro, vai, no caso, danificar, vai entupir esse cara. Vai dar dificuldade, no caso, na pulverização. Então, consequentemente, na hora que a gente faz aquela limpeza de bico, o pessoal fala, vai limpar os eletroinjetor do teu carro, vai limpar os bicos injetor. Então, o que acontece? O cara põe isso aqui mergulhado numa cuba de ultrassom, ela, através, no caso de vibrações, ela começa a soltar as moléculas por causa da ressonância que ela impunha aqui, mais o líquido que você vai estar utilizando, vai soltando a sujeira até dar a passagem correta, no caso de combustível, que a gente tem que ter no sistema. Tá? O que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho a mola de compressão, que é pré-calibrada, eu tenho a bobina que ele está mostrando aqui para vocês, a agulha que vai fazer o levantamento e fechamento desse cara, o assentamento da válvula, ou a ponta aqui, o orifício, no caso, a placa de orifício, e o suporte de assento que a gente vai ver lá. Tá? O que é esses orifícios? Aqui, ó. Peguei aqui um cara sujo e peguei um cara, no caso, mais limpo aqui. Então, passou aqui, ó, que ele estava encrostado. Aí eu passo, por exemplo, lá pela minha bancada de limpeza por ultrassom. Vocês podem ver que ele limpa isso aqui e vai medir pressão, vazão e estanqueidade, no caso desse cara. Então, estanqueidade, você vai pressurizar ele e vai ver quanto, no caso, que ele vai, até que pressão sem, no caso, gotejar. A vazão é quanto que injetou em determinado tempo. E ainda, alguns desses aqui já me fala também a forma do jato. Tá? O que é a forma do jato? É isso aqui, gente. A gente vai ver ele aqui. Ele tem esse perfil abrindo desse jeito aqui, ou ele tem, no caso, um bico só, ou ele tem 5 orifícios, 6 orifícios, igual está nesse outro aqui. Ó. A gente está vendo 6 furinhos aqui. Como é que vai ser pulverização? Que nem um chuveiro? Como é que é? Então, quanto mais pulverizado, melhor vai ser a homogeneização ou a mistura ar e combustível e, consequentemente, a inflamação de combustível. Tá? O Flex Start aqui, ó, o que é o Flex Start? Até então, alguns veículos ainda até tem isso ainda hoje, que é aquele sistema que tem um reservatório de gasolina e você é o partida frio que a gente chama. Tá? Quando eles lançaram o Flex Start, o que é isso, Flex Start? É um sistema de aquecimento do combustível. Então, quando o combustível está mais quente, ele vaporiza mais fácil. Quando ele está mais frio, ele condensa mais fácil. Então, usando esse sistema aqui, vocês estão de ver que ele tem o quê? Uma vela aquecedora. Essa vela aquecedora ela é montada na linha aqui, ó. Então, na hora que você ligar a chave, esse cara aqui vai começar a aquecer o combustível que está aqui dentro, principalmente para os carros flex, tá? Porque eu posso optar em queimar não só gasolina, queimar, no caso, álcool, tá? Ou a mistura dos dois, e aí eu vou ter dificuldade, no caso, na inflamação da mistura, tá? E aí eu tenho que usar um processo que vai aquecer um pouco mais isso daí. Teste de sistema de alimentação de combustível. Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou testar? Nós vamos ver aqui a parte teórica, depois a gente tem que fazer isso na prática. Então, na hora que nós voltar aqui no Senai, nós vamos lá no carro e vamos colocar lá um medidor de vazão e um medidor de pressão. Tá? Ver quanto que, no caso de combustível, está produzindo, ou qual que é a pressão gerada, no caso, pela essa bomba. Tá? Aqui ele está falando que eu tenho que medir o teste de pressão, vazão e estanqueidade, no caso do sistema. O que é a pressão? Para medir a pressão, instale o manômetro na linha
no caso, de combustível, anterior ao regulador de pressão, ou antes do regulador de pressão, e faça a bomba de combustível ser acionada diretamente. Isso quer dizer, dá partida lá e seguro dando partida. Se o motor estiver funcionando, eu posso até, no caso, funcionar o motor e ver quanto que está produzindo. Faço estanqueidade, faço, no caso, teste de pressão, tudo dessa forma. O que ele mandou falar aqui? Excluindo o relé de acionamento que é comandado pela central. Em outras palavras, forneça a alimentação da bateria à bomba de combustível. Isso quer dizer, ele não quer que o motor entre em funcionamento. Ele está só querendo ver a pressão gerada. Mas tem muita gente que testa isso aí no lugar, com o motor funcionando. Tá? Se vocês forem em oficina, vocês vão ver que o pessoal não tira esse relé para testar. Eles vão lá e já fazem o teste, no caso, no local, para ver se a bomba realmente está funcionando com o motor em funcionamento. Daí o pessoal faz aceleração e desaceleração, vê como é que se comporta, se ela aumenta a pressão na hora que eu acelero, tá? E se ela cai na hora que eu acelero forte ela também, porque o que acontece? Ela tem que se manter numa pressão constante para não dar falta de combustível também, tá? O valor indicado no manômetro representa a contrapressão pela qual a bomba de combustível tem que superar o ponto de onde está instalado o manômetro até o retorno ao reservatório. Isso quer dizer, a restrição que ela tem, gente, de passagem. Então, ela tem que compensar isso ou vencer isso. Tá? Aqui, como é geralmente um manômetro instalado posterior ao filtro de combustível, a contrapressão medida deve ser igual aos valores prescritos pelo fabricante, como em alguns exemplos abaixo. Então, se eu tenho aqui, ó, o cara mostrou aqui, ó, que está falando ainda de motores, no caso, monoponto. Ó. Monoponto, 1 kg, tal, tal, tal. Se eu pegar aqui um motor multiponto, 3 bar, tá? Peguei em marcha lenta, 2,5 bar, tá? Então, e se a gente pegar aqui depois... acelerando 2,5, ele vai ter que subir para mais aqui. E nos motores, no caso já flex, ele trabalha na faixa de 4 bars, tá? De pressão. Os valores de pressão abaixo da faixa mostram falha no regulador de pressão, mola descalibrada ou cansada, diafragma rasgado ou transpirando. A mistura fica pobre com a baixa pressão e a mola excessivamente rica com, no caso, defeito no diafragma. Isso quer dizer que vai começar a passar um combustível que não está sendo calibrado pelo sistema de gerenciamento. Tá? Então, eu posso dar falta ou excesso, no caso, nessa situação. E aí ele fala aqui, provoca um estrangulamento. O que é provocar um estrangulamento? Geralmente, os manômetros já vêm com a torneira. Você fecha a torneira, o que vai acontecer? Eu estou fazendo o quê? Um estrangulamento. Entre o manômetro e o regulador de pressão. A pressão vai aumentar e até estabilizar-se, e o valor indicado deve ser de 4 a 5 bar para os sistemas monoponto e de 6 a 7,5 bar para multiponto. Então, a gente tem essa diferença entre um e outro. Se não chegar nem nos 4 ou 5, ou de 6 a 7,5, está me dizendo que a minha bomba já está o quê? Comprometida. A bomba está desgastada na parte interna. Ela não está dando retorno, no caso, na parte interna, ou ela não consegue produzir. Então, a vazão, no caso, a pressão gerada, ela está dando contrapressão, voltando para o reservatório lá. Tá? Então, eu teria que substituir, no caso, a minha bomba de combustível. Aqui, ele fala que pontos abaixo, no caso da contrapressão da linha de combustível, a bomba com desgaste mecânico. Valores acima pode ser perigoso, tá? E deve ser substituída a bomba, já que todo o sistema foi projetado baseado na pressão máxima de segurança. Por quê? Se eu der um excesso, eu posso romper, por exemplo, uma mangueira, eu posso romper um filtro, estourar um filtro desse de plástico, explodir, tá? Fica na rua. Se pegar fogo, então, aí o bicho pega, né, velho? Estanqueidade, com a bomba desligada, e observe se a pressão indicada no manutenção cai rapidamente a zero. Caso isso ocorra, não há vazamentos visíveis por mangueiras. O vazamento pode estar ocorrendo no interior do reservatório, no eletroinjetor ou na válvula de retenção da bomba. Então, as duas situações eu tenho que estar vendo aqui, gente. Tanto o problema na estanqueidade do eletroinjetor, quanto o problema na estanqueidade da bomba de combustível. Então, eu posso fazer esse teste
fica mais fácil a gente fazer isso aqui prático do que falar, no caso, só para vocês aqui. Então, nós vamos ter que fazer isso, no caso, na prática depois. E vazão, tá? O que é a vazão? A quantidade de litros que passou por um determinado tempo. Então, eu tenho aqui, ó, remova a mangueira do retorno de combustível e instale uma outra com a saída para uma proveta graduada de 500 ml, mínimo. E acione a bomba por 15 segundos, um quarto de minuto. A quantidade de combustível não pode ser inferior a 250 ml em 15 segundos. 1 litro por minuto, aproximadamente. Isso quer dizer que, você fazendo em 15 segundos, se ele produziu 250, em torno de 250, ele vai estar produzindo 1 litro por minuto, ou 1 mililitro a cada minuto, no caso de acionamento. Tá? Estando nessas condições, a bomba está em perfeitas condições. Se a bomba não estiver produzindo isso, vai dar falta, principalmente quando o motor estiver em alta rotação, que o consumo de combustível aumenta. Aqui ele está falando que uma vazão abaixo significa o quê? Obstrução, uma mangueira dobrada, uma mangueira amassada, alguma coisa assim, antes do manômetro. Ou a necessidade de substituição do filtro de combustível, filtro obstruído. Ou a necessidade de limpeza do pescador da bomba, que seria aquele pré-filtro que eu falei para vocês, tá? Na entrada da bomba, ou ainda a possibilidade de desgaste mecânico na bomba de combustível. Isso quer dizer, com o trabalho ou a execução que ela já fez, a bomba pode estar comprometida. Aqui, ó, uma coisa que eu falei desde o começo a vocês, não adianta falar assim, ó, a bomba tem pressão, que ela está boa. Ela tem que ter pressão e vazão. Então, eu tenho que medir os dois ao mesmo tempo. Então, se eu medir um ou outro, tá? As duas têm que estar coerentes. Se algum deles estiverem fora, quer dizer que, por exemplo, que a minha bomba já está comprometida ou a minha linha de alimentação está comprometida, tá? Aqui ele está falando que o teste de vazão deve ser feito, no caso, finalmente. E o teste de sistema de alimentação de combustível. Isso quer dizer, quanto que está produzindo, no caso, aquela bomba. E aqui um negócio interessante, que a gente está falando muito hoje em dia, para carros que são com motores de combustão, a bomba, ela também tem que estar o quê? Muito boa a nossa bateria. Se a bateria tiver com problema, tá? Ela vai comprometer, no caso, esse teste de alimentação e, consequentemente, vai alterar, no caso, o resultado. Interruptor inercial, aquilo que eu já falei para vocês, a função dele é desligar a bomba no caso do impacto ou no caso de um acidente, tá? Eu já vi caso, por exemplo, do cara fazer uma frenagem brusca e se o negócio não tiver algum comprometimento, ele, no caso, desarmar esse carro. Tá? Daí o que acontece? Você vai dar partida, o carro não pega mais, não dá nem sinal de combustível. Você fala, vai lá, a bomba não está funcionando. Mas você vai ter que procurar onde que é esse interruptor inercial, que geralmente é próximo ali, no caso do banco do motorista, na coluna ali, no caso da porta, ou perto dos pedais lá embaixo, você vai achar que tem esse interruptor e você vai lá, só aciona ele e ele volta a funcionar novamente, tá? Ou, em alguns casos, lá dentro do habitáculo do motor, vocês vão lá e ver onde está localizado esse, parece um interruptor, tá? Só que um botão preto. Aqui, gente, o pessoal fala do relé. O relé, na verdade, ele depende, no caso, de uma alimentação da central, tá? Ele tem uma alimentação que é direta, por exemplo, que vem da bateria, mas a central que vai fechar o negativo para poder, no caso, fechar o comando do meu relé e o relé poder alimentar o circuito de alimentação. A gente tem que prestar atenção nisso daí também. Aqui está falando um exemplo do Maréia, é um carro que já está em desuso, né? Que é um carro que também consumia bastante os 5 cilindros. Então, eles usavam um sistema Hitachi, um interruptor inercial de combustível. Em alguns casos,
eu já tive experiência, já trabalhei com isso aqui, o Maré, se vocês trocarem a bomba e não pegar a bomba que seja original de fábrica, por uma universal, igual o pessoal fala, ele não dá vazão suficiente. Daí, quando chegar em alta rotação, o motor falha. Então, tem, no caso, que pegar o part number certo, de preferência, a bomba original, para estar colocando nesses motores que trabalham com alimentação, no caso, ou consome muito mais, né? Aqui um exemplificando no caso do Golf 2.0, tem uma motrônica aqui, ó. O que ele faz? Aquilo que eu falei para vocês, ele aciona, no caso o relé, a partir do momento que você abre o quê? A porta. Isso quer dizer que na hora que você der a partida, tá? Ele, na verdade, não vai, já vai estar alimentado o circuito e o motor pega rápido. Se vocês, por exemplo, tiverem um problema no sensor de porta, ele, no caso, pode ter comprometimento na hora da partida do motor e ficar ruim de pegar. Gente, a gente está falando desses caras aqui. O sistema de gerenciamento para o sistema de injeção direta, tá? Ele trabalha com injeção estratificada, é um pouco diferente desse cara aqui. Mas o mais comum, que mais existe nos veículos hoje que estão rodando, são esses sistemas. Daí chegou esses carros que têm injeção direta, eles trabalham com bombas de alta pressão. Essa bomba de alta pressão ela pode variar de 5 bar, ou de 0 até 150 bar de pressão. Isso conforme demanda. Quando você está em marcha lenta, a demanda é baixa, então pressão menor. Quando você, no caso, aumenta a aceleração, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a demanda, logicamente, a bomba vai pressurizar muito mais forte e vai aumentar, no caso, o que? Pressão e vazão, tá? Para que ocorra, no caso, uma injeção estratificada, isso quer dizer uma pulverização melhor, e aí eu ganho rendimento com o motor em função desse sistema. A diferença, no caso, gente, de um sistema, igual a gente está comentando aqui, que é esse, um gerenciamento que é multiponto, tá? É que a injeção é dada no coletor de admissão, tá? Quando a gente falar em injeção, essa aqui é injeção indireta. Quando a gente falar em injeção direta, esses bicos injetor aqui, ele vai para dentro da câmara de combustão, ou na cabeça do pistão, para ocorrer a queima no caso de combustível. Beleza? Qualquer dúvida, gente, estou disponível para os senhores. Me perguntem, ou se tiver alguma coisa para colocar aqui no chat, ou me manda no próprio grupo de vocês, para a gente estar, no caso, solucionando essas dúvidas de vocês. Assim que nós pudermos voltar aqui, trabalhar aqui dentro da unidade, esses testes, igual estamos falando aqui, a gente vai ter que fazer o testes elétricos, por exemplo, de alimentação elétrica, de bomba, isso, de relé, todo o conjunto, assim como os testes mecânicos, que é o teste de vazão e pressão, utilizando, no caso, esses equipamentos, o fluxômetro ou o medidor de vazão e o medidor de pressão, que é o nosso manômetro aí, para garantir um bom funcionamento no caso do motor. Tá? E aí, quando vocês falarem em veículos de injeção direta, eu vou ter que, no caso, ter manômetros mais aprimorados para trabalhar com pressões mais altas, ou o próprio, no caso, sistema de scanner que possa fazer isso daí, né? E ainda, gente, os sistemas híbridos que estão chegando aí vai trabalhar com motores elétricos e motores a combustão. E depois, posteriormente, os motores elétricos aí que não tem mais nada a ver com motores de combustão, tá? Mas para quem for mexer ou trabalhar realmente no setor, vão pensando que daqui a um tempo nós vamos ter que estar fazendo manutenções em motores ou veículos híbridos e veículos elétricos. Então, eu vou ter que entender muito mais essa concepção de sistemas elétricos do que propriamente dito um motor de combustão, tá? Efetivamente, tem que conhecer os dois, porque na oficina você não vai ficar escolhendo. Se você for trabalhar na oficina independente, chega carro, no caso lá, com combustão, pode chegar um carro híbrido, pode chegar um carro elétrico futuramente, e vocês vão estar aptos a fazer a manutenção, tá? E prestar esse serviço.
Eu tinha separado isso aí para vocês hoje, deu aí 1h15, 1h20 de aula. Então, me coloco à disposição, tá? O WhatsApp aí para vocês. Eu tenho mais uma aula agora, marcada agora para as 15h30 para outra turma. Mas qualquer coisa, só mandar pelo WhatsApp, eu estou respondendo, tá ok? E qualquer dúvida, não deixe ficar para trás, pessoal. Vão perguntando que a gente vai, no caso, solucionando para vocês. Mais uma coisa, eu estava devendo para vocês, eu já conversei com o professor da online lá, que as matérias que são à distância, propriamente dito, tá? Essa parte de gerenciamento que está disponível, se vocês quiserem, no caso, estar verificando lá também, o professor, acho que estava pedindo para vocês verem, quem tiver com dificuldade pode ver por lá também. Esse material que eu postei hoje, eu vou estar também postando para os senhores. E o Felipe, que é o professor tutor online, ele diz que está informando todos os dias. Quem, no caso, está com dificuldade, ele está lá uma linha de conexão, ou e-mail, WhatsApp, o próprio telefone no celular dele. Quem quiser, no caso, tiver com alguma dúvida, é só entrar em contato direto, tá? Teve alguns que estavam questionando aí no grupo. Eu já olhei ali, vou dar um retorno pessoalmente para quem está com algumas dificuldades. Mas o Felipe já disse para mim que está mandando todas as informações necessárias e se pondo à disposição para quem tiver, no caso, com alguma dificuldade lá nas matérias EAD. Tá ok? Seria isso, gente. Bom final de tarde. Obrigado pela atenção de vocês. Voltamos a conversar posteriormente. Tá ok?